Olá, turminha do terceiro ano. Vamos continuar aqui com as atividades do nosso cronograma do dia 31 de maio e dia 4 de junho. Então, lembrando que no dia 3 e no dia 4 é feriado, não tem atividade nesses dias, tá? Nós vamos continuar as atividades aqui do livro A Prova Brasil, quarta-feira, 2 de junho, tá? Da lição 7. Nós vamos continuar as atividades da lição 7, poliedros e corpos redondos, página 42 e 43, tá bom? Então, vamos lá pegar o livro do A Prova Brasil. Vamos fazer as atividades, então? Continuando aqui as atividades da Prova Brasil, na página 42, atividade 3. Nós vamos continuar falando dos poliedros e corpos redondos. As imagens a seguir lembram alguns sólidos geométricos. Aí nós vamos ter nas imagens, na letra A, o dado, na B, uma caixa d'água, na C, um tijolo, na D, uma pirâmide do Egito, na E, um chapéu de festa e na F, uma bola de basquete, tá? Então, são sólidos geométricos, tá? São figuras de sólidos geométricos. Associe as imagens indicadas por letras com os sólidos geométricos indicados por números. Agora, você vai associar aqui a letra ao número, mas não vai ser aqui, tá? Em cima do problema, vai ser nas questões a seguir que nós vamos fazer essas associações. Então, nós vamos achar aqui nas figuras que a gente viu aqui, da letra A até a F, o paralelepípedo, a esfera, a pirâmide, o cone, o cilindro e o cubo, tá? Que são sólidos geométricos. Com os nomes, aí a gente vai associar a figura com o sólido geométrico, com o nome correto, tá bom? Nas atividades a seguir que a gente vai fazer isso. Vamos lá, então. Compreenda a letra A. Observe as imagens. Quais figuras têm formas arredondadas? Aí, dessas figuras aqui, quais têm formas arredondadas? Nós vamos colocar o nome delas. Então, aqui na B eu já vejo, ó, a caixa d'água tem o formato arredondado. Então, vou colocar aqui na letra A, caixa d'água, tá? Então, vou colocar o nome da figura aqui, que tem que ela tenha formas arredondadas. Aí, o próximo que eu vou ter é o chapéu, ó, chapéu de festa também. E a bola de basquete, né? Que é a letra E e a letra F. Então, vou colocar aqui chapéu de festa e também a bola de basquete. Bola de basquete. Vou colocar o nome aqui da figura que tem formas arredondadas. Na letra B, e quais figuras não têm formas arredondadas? Lembra que a gente viu na atividade anterior que as figuras que não têm formas arredondadas a gente chama de poliedros, né? Os sólidos geométricos. Daí vai ser o dado, que é a letra A, ó. Então, dado, vou colocar. Aí eu vou ter o tijolo também, não tem formas arredondadas. Então, vou colocar tijolo. Aí tem a pirâmide também, que não tem formas arredondadas. A pirâmide do Egito, tá? Então, são as figuras que não têm formas arredondadas. Ah, então, as que não têm formas arredondadas e são sólidos geométricos, a gente conhece eles por poliedros, que a gente viu na atividade anterior. Que a gente fez lá os dois poliedros, né? Uma pirâmide também e um cubo. Na atividade 2 da página 41. Aqui no Responda Agora. Letra A. Entre os sólidos geométricos numerados de 1 a 6, quais deles são corpos redondos? Então, desses aqui que o problema deu o número e o nome desses sólidos geométricos. Quais desses aqui que são corpos redondos? Quais deles? O paralelepípedo a gente viu que não, né? Que ele é um poliedro. Na atividade anterior a gente viu que ele é poliedro e que ele não tem formas arredondadas. Então, ele não é, tá? Ele não tem corpos arredondados nesse sólido geométrico. A esfera, sim, a esfera é a bola, né? Se ela fosse o sólido geométrico da esfera, é a bola de basquete. Então, a esfera é um corpo redondo, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Esfera, na letra A, ela é um corpo redondo. Aqui, a pirâmide, não. A pirâmide só tem partes retas na figura dela. Ela não tem corpos arredondados no sólido geométrico. Então, não é.
Já o cone sim, ó, que a gente pode ver ele aqui, ó, nessa imagem, ó. O cone sim, ele tem partes arredondadas. Então, o cone na letra A, ele faz parte dos corpos redondos. E o cilindro? O cilindro parece aqui com o formato da caixa d'água, tá? O cilindro. Então, o cilindro também é arredondado, faz parte dos corpos arredondados. Então, eu vou pôr cilindro, tá? E o cubo, que é o último, que seria uma caixa, que seria o dado aqui, ó, no sólido geométrico, ele não é corpo arredondado, né? Então, eu não vou colocar na letra A. A letra A são só os corpos redondos, que têm formas arredondadas no sólido geométrico, que são a esfera, o cone e o cilindro, tá? Segundo esses nomes aqui de 1 a 6, tá bom? Aqui na B, quais deles são poliedros? Agora, quando a gente elimina os corpos redondos, o que sobra são os poliedros. Os poliedros, lembra que a gente fez do sólido geométrico da atividade anterior? Que ele tem as formas retas, não tem parte arredondada? Então, o que sobrou aqui são os poliedros, ó, que é o paralelepípedo. Aí você vai escrever aqui, ó, paralelepípedo, tá? Aí a pirâmide, né, ó, na 3, a pirâmide. Aí tem também o cubo, tá? Então, o que sobrou aqui desses números de 1 a 6, quando eu tiro os corpos redondos, o que sobrou foram os poliedros, que são os sólidos geométricos que têm apenas formas retas, tá? Então, paralelepípedo, pirâmide e cubo. Na C, complete as associações. Agora você vai fazer a associação, ó. Letra A, que é a figura do dado, qual desses aqui que ele é, ó? Aí você vai colocar o número da figura aqui, ó. A letra A, por exemplo, é o 6, ó, ele é o cubo, tá? O nome desse sólido geométrico que é um dado é o cubo, ó. É o cubo, quando tem todas as partes quadradinhas, bonitinhas, tá? Todas as faces do cubo formam quadrados iguais, tá? Então, eu vou ter o cubo. Então, letra A, 6, que a letra A é o dado é o cubo, tá? Nos sólidos geométricos. Aqui o B, que é a caixa d'água, o B vai ser o 5, que é o cilindro, tá? Então, o B tem o formato do cilindro, tá? O sólido geométrico, que é a caixa d'água. Então, eu vou colocar aqui 5, tá? Cilindro, B, caixa d'água. Vou fazer a associação com a letra da figura aqui em cima, com o número do nome do sólido geométrico, tá? Vocês podem fazer as outras que sobraram aqui, então, da página 42, tá? Fiz duas para ver como é, vocês terminam agora. Aí, na atividade 4 da página 43 agora, ó. Ana estava construindo um castelo com blocos de montar que representam poliedros e corpos redondos. Ela queria construir uma torre empilhando um cone sobre um paralelepípedo. Observe as seguintes tentativas de Ana. Aí nós vamos ter a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Qual imagem representa a torre que Ana gostaria de construir? Então, ó, conforme o problema disse, só uma imagem aqui é a correta do que a Ana conseguiu realmente construir. Umas foram tentativas e uma das figuras tem o formato certinho que ela conseguiu. Nós vamos achar a pergunta do problema nas questões a seguir, tá? Compreenda. Letra A. Os blocos de montar representam figuras geométricas planas ou não planas? Lembra que a Pro explicou das figuras planas e não planas com o poliedro da atividade anterior, ó? Com esse poliedro, a Pro explicou? Então, quando ele está assim, ó, fechadinho, que eu formo o cubo, que eu tenho o sólido geométrico cubo, tá? Ele é uma figura não plana, tá? Então, quando ele tá assim, ele é uma figura não plana. Agora, se eu vejo ele assim no livro, ó, o desenho dele assim, que a planificação tá aberta, ou mesmo quando eu vejo apenas um quadradinho dele aqui, ó, ele é uma figura plana. Então, quando eu vejo só o desenho da planificação aqui aberta, ou mesmo só o quadrado aqui
da figura geométrica, ele é uma figura plana, porque ele tá desenhado no plano, ele tá retinho aqui na folha, tá vendo? E aberto aqui, ó, aberto, desenhado no papel, assim, ó, ou mesmo só o quadradinho dele desenhado no papel, tá? Daqui do meu cubo aberto, ele é figura plana, ele é uma figura plana quando ele tá assim. Agora, quando eu junto as partes dele e formo o cubo, que é a caixinha, ele é uma figura não plana, ele é um sólido geométrico, figura não plana. Tá? Aqui, ó, tá desenhado, tá? Mas não é figura plana, tá? Tá desenhando um sólido geométrico. Então, aqui ele tá desenhando, por exemplo, em cima, o cone, né? Ó, o cone. Aí, aqui embaixo eu tenho uma pirâmide, é um sólido geométrico um pouco estranho, que tem retângulo e também tem triângulo. Eu não sei o nome desse, tá? Mas esse aqui eu sei, por exemplo, que é o paralelepípedo, ó. Porque ele tem retângulos, né? E forma uma caixinha. Então, eu tenho o paralelepípedo. Então, ele tá desenhando o paralelepípedo inteiro. Ele não tá desenhando só o retângulo, tá? Então, aqui eu tenho uma figura geométrica não plana. É como se ele tá representando a figura assim, ó. A figura assim, no sólido geométrico. O desenho tá representando, por exemplo, aqui, esse da pirâmide, ó. Tá vendo essa pirâmide? É bem parecida com essa, só não é igual porque essa aqui é de base triangular e essa aqui é de base quadrada. E tá desenhado o sólido geométrico da pirâmide, tem todas as partes da pirâmide, então é uma figura não plana. Se estivesse aberto assim o desenho, ó, aí seria figura plana, tá? Então lembra desse detalhe, quando ele tá aberto, só desenhado a figura geométrica, ele é figura plana. Agora, se ele tá montadinho assim, mesmo que desenhado, que ali também tá desenhado, ó, não tá a figura física igual a gente tem aqui na mão, tá desenhado, mas tá desenhado todas as partes, então ele tá representando uma figura não plana. Então, aqui na letra A, as figuras geométricas, ó, figuras geométricas não planas, tá? Todas aqui são não planas. Por que não planas? Porque o sólido tá inteiro, tá desenhado todas as partes do sólido geométrico desse lado que eu consigo ver. Então, uma figura não plana. Para ser figura plana, teria que estar aberto ou desenhado só uma figura geométrica. Por exemplo, se aqui tivesse só o retângulo e o triângulo, aí seria figura plana. Mas como tem todas as partes do desenho, né? Tem todas as partes do sólido geométrico, então é figura não plana. A B. A torre que Ana quer construir deve ser formada por quais figuras geométricas? Lá no problema ele falou que deve ser formada por cone e paralelepípedo, não falou? Aqui, ó. Ela queria construir uma torre empilhando um cone sobre um paralelepípedo. Então o problema me dá a resposta, ó. Ele dá a resposta na letra B. Ela quer construir figuras geométricas empilhando o cone e o paralelepípedo. Daí você vai colocar a torre deve ser formada por um cone sobre um paralelepípedo, tá? Faz menorzinho para caber, tá bom? Então, a torre deve ser formada por um cone sobre um paralelepípedo. Ele fala aqui no problema, ó. Ele dá a resposta da B. Na C, quais figuras geométricas não planas podemos identificar nas imagens? E quais delas são corpos redondos? Aqui nas imagens das figuras, a gente consegue identificar alguns sólidos geométricos não plano, tá? Figuras geométricas não planas, tá? Que são sólidos geométricos, a gente consegue identificar? Consegue. Por exemplo, aqui eu vou ter o paralelepípedo, a pirâmide, cone, cilindro. Aí você vai colocar o nome deles aqui então, ó. Você vai colocar o nome, ó. Ali eu identifiquei cone, pirâmide, daí eu vou colocar cone, pirâmide. Aqui, ó, temos o cilindro.
Também temos o paralelepípedo, que é esse de baixo, tá? Ó, paralelepípedo, tá bom? Então, vocês colocam o nome das figuras que vocês identificaram aqui, das figuras não planas, tá? Figuras não planas que tem aqui no desenho. Então, cone, pirâmide, cilindro, paralelepípedo, né? Aí, desses que você achou, quais delas são corpos redondos? Desses que a gente viu, quais são corpos redondos? Os corpos redondos são o cone e o cilindro, né? Que tem partes arredondadas neles. Então, o cone e o cilindro. Aí você vai colocar corpos redondos. 2 pontos. Quais são? Cilindro e o cone. Eles são corpos redondos, tá? Cilindro aqui, ó. E o cone são corpos redondos. Desse que a gente identificou lá das figuras. Aqui embaixo no Responda, letra A. O bloco de montar que Ana escolheu para construir sua torre representa um corpo redondo cujo nome é... Então, ó, porque ela escolheu para fazer a torre dela, que é um corpo redondo, é o cone, não foi que a gente viu aqui, ó? Que ela vai empilhar cone em cima do paralelepípedo, então o corpo redondo que ela escolheu é o cone. Na B, o bloco de montar que Ana escolheu para construir sua torre representa um poliedro cujo nome é... Também tá aqui no problema, ó, o poliedro que ela escolheu, que não tem partes redondas, que é uma figura não plana. É o paralelepípedo. Paralelepípedo. Aí eu vou escrever aqui. Paralelepípedo. Ele possui quantas faces, o paralelepípedo? A gente não viu na atividade anterior, na primeira atividade da unidade, que o paralelepípedo tem 6 faces, ó, que é esse aqui, ó. Esse aqui de baixo é o paralelepípedo, ó. Cada parte aqui é uma face, ó. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3 com a do outro lado, 4 com a de baixo, 5 com a de cima, 6 com a da lateral aqui. Então, eu já vi que o paralelepípedo, que foi a primeira atividade que eu fiz nesse livro, na lição 7, que ele tem 6 faces, tá? Lembra lá da página 40 que a gente fez a atividade do paralelepípedo. Então, eu já sei que ele tem 6 faces. A C, a imagem que representa a torre que Ana deseja construir é a... Aí, qual dessas aqui que a Ana pretende construir? Que é exatamente o paralelepípedo e o cone certinho. Não é essa daqui, porque essa daqui em cima do paralelepípedo tem uma pirâmide, né? Tem uma pirâmide. E aqui, segundo o problema, a Ana quer usar o cone. Então, quais dessas figuras tem o cone e o paralelepípedo embaixo está formado certinho? É a figura 2, ó. O paralelepípedo certinho e o cone certinho em cima, que é a torre que a Ana quer montar. Ah, esse não dá porque embaixo o paralelepípedo tá errado. Esse aqui, o paralelepípedo tá certo, mas em cima tem uma pirâmide. Aqui também tá certo, mas em cima tem um cilindro. E ela quer um cone com paralelepípedo, né? Então, é a figura 2. Aí, você vai colocar aqui, ó. A imagem, então, é da figura 2. Tá? Na letra C aqui embaixo. E de matemática da lição 7, então, é só isso, tá bom? Tchauzinho!